Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Quero ler 2 versículos bastante conhecidos. Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Mesmo assentado como você está, com seu coração reverente ao Senhor, não precisa ficar de pé, mas acompanhe junto comigo essa leitura. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você encontrou? Amém? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler o versículo 1, todo mundo junto? Vamos lá, põe para nós aí o versículo 1. Vamos ler juntos aqui do telão. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pai, fala conosco nessa noite. Nós queremos ser, Pai, o sacrifício vivo, santo, Senhor, puro, que agrada ao Senhor, um sacrifício, meu Deus, que traz glória ao Teu nome. E nós oramos, Pai, para que o Senhor opere todo o Teu querer em nós. Fala conosco, Espírito Santo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Durante todo esse mês de fevereiro, o Senhor nos deu uma visão espiritual, e na visão nós construímos um altar. E foi nisso que nós nos dedicamos. Um altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de oferta a Deus. No Velho Testamento a gente encontra muitos altares. Altares que eram feitos de pedra ou de metal. E sobre eles adoradores vinham e depositavam ofertas, animais, cereais, óleo, vinho, seja lá o que for. E esses altares, eles eram erguidos em momentos especiais da vida de muitas pessoas. Nós vimos aqui os exemplos, altares no Velho Testamento, o altar de Abel, nós falamos sobre isso, que era um altar de adoração, né? Era um altar que trazia para Deus o que Deus está pedindo. Não era um altar que trazia para o Senhor aquilo que eu acho que é certo, mas trazia para Deus aquilo que o coração do Senhor tinha por expectativa. O altar de Abel é um altar de adoração verdadeira, uma adoração que chega até as narinas de Deus e traz um sorriso para o rosto do Senhor. Depois de algum tempo, oferecendo esse sacrifício, o seu irmão Caim se levanta contra ele, e a gente sabe de toda a história. Mas o Senhor reconheceu o sacrifício de Abel, e lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, diz que com isso Abel provou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. E embora há muito esteja morto, a sua oferta continua falando conosco. É o que o escritor de Hebreus fala para nós. Também nós vimos a respeito do altar de Noé, um altar de gratidão. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca, depois de um tempo de dilúvio, depois de um tempo de caos, depois de um tempo sem entender o que estava acontecendo, ali limitado, com seus recursos limitados, com as coisas que tinha agora para viver, para subsistir de maneira limitada. Você imagina ficar 120 dias ali dentro de um barco e sem saber o que está acontecendo, né? Ali alguns falam 120, outros vão dizer que chegou perto de um ano. Mas não importa o quanto tempo, o importante é que quando ele sai, tudo estava terminado. Noé tinha dentro da arca o suprimento para viver a partir de agora. Mas ele não olha isso como algo que ele não poderia oferecer ao Senhor. Ele sabia que o Senhor era uma fonte inesgotável. Então a primeira coisa que ele faz é oferecer animais limpos, o que serviria para a sua família. Aquilo que era proteção e provisão para os dias que eram incertos, se torna um motivo de gratidão a Deus. A primeira coisa que Noé faz é construir esse altar,
e fazer ofertas a Deus num gesto de reconhecimento de que Deus é o provedor, de que Ele está acima de todas as coisas. Ele e a sua família estavam gratos por terem sobrevivido ao dilúvio. Eles reconheciam a misericórdia de Deus, aquilo que eles tinham vivido até aquele momento. E é por isso que eles o adoram dessa forma. E o Senhor então faz com eles uma aliança eterna, dizendo: por conta dessa atitude de gratidão, eu nunca mais terminarei a terra com água. Eu faço uma aliança com você, Noé. Enquanto existirem seus descendentes, por conta da tua gratidão, a destruição dessa forma nunca mais virá. Nós também vimos o altar de Abraão. O altar de Abraão é um altar de fé. E nós falamos, talvez o altar de Abraão seja o mais famoso de todos os altares do Velho Testamento. Quando falamos de entrega de altar, de sacrificar no altar, de tudo isso, nós já logo remetemos para Abraão, que num gesto profético, até mesmo messiânico, Abraão, sobre ele coloca a lenha, põe sobre Isaac, a lenha põe sobre o seu filho aquilo que ia precisar, e quase chega a sacrificar o seu filho. Se não fosse uma interdição divina, um anjo que vem e impede o sacrifício do filho de Abraão, se não fosse esse anjo que impediu o sacrifício do próprio filho, Abraão tinha entregue o que ele tinha de mais precioso, o seu sorriso. Isaac significa sorriso. Ele tinha entregue aquilo que o Senhor tinha pedido sem pestanejar, sem duvidar, porque ele sabia que o Senhor que fazia ele sorrir naquele momento, faria ele ter uma alegria eterna. O altar de Abraão fala de um altar de fé, pois depois Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele demonstrou para nós uma confiança irrestrita no Senhor. Nós vimos outros altares, o altar de Isaac, um altar de superação. Ainda no livro de Gênesis a gente encontra Isaac, o filho de Abraão agora, que tinha sido quase sacrificado no altar, seguindo o exemplo do pai, construindo altares. E ele constrói altares e fez isso, irmãos, depois de uma guerra que os filisteus teve com eles, perseguindo eles, entulhando os poços deles. Isaac e a sua equipe são indesistíveis. Enquanto o povo inimigo vem e Isaac está cavando poços, e eles estão tapando os poços de Isaac, eles vão para outro lugar e cavam poços de novo. E depois dessa guerra que vem para impedir as fontes da nossa vida, Isaac não está cansado e está dizendo assim: ai meu Deus, não aguento mais lutar, está difícil demais, estou desanimado, é guerra sobre guerra. Não, a primeira coisa que Isaac faz depois que a guerra termina, ele levanta um altar de adoração a Deus. Durante um bom tempo, os adversários tentam intimidá-lo, como tem muita gente aqui debaixo de intimidações do maligno. Muito tempo o inimigo vem invejando a prosperidade de Isaac, invejando o sucesso dele. É luta atrás de luta, é problema atrás de problema. Mas Isaac foi perseverante. E quando as tribulações já tinham sido superadas, ele adora o Senhor levantando um altar. O altar de Jacó, a gente viu o altar de Jacó, o altar do compromisso. Quem não se lembra da pedra que Jacó erigiu como coluna, derramou sobre ela óleo? Depois que ele sonha com uma escada, ele teve uma visão do céu, e ele vê anjos subindo e descendo. E depois de ter essa visão, ele pega um punhado de pedras, num altar ali meio que improvisado, ele faz um voto a Deus, e ele diz: essa coluna memorial que eu levantei, esse altar que eu estou levantando, será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Isaac faz um compromisso com Deus, uma aliança. Nós falamos do tabernáculo, um altar de comunhão. O altar do tabernáculo, ele foi construído com as ordens de Deus. Não foi um altar de um homem, mas foi um altar de toda a nação. No altar do tabernáculo, depois do templo que foi construído, eram oferecidos os sacrifícios pelos israelitas e por todo Israel. Era um altar de comunhão, e ao redor dele os adoradores se encontravam, e juntos eles podiam ter um encontro com o Senhor. A presença, o Shekinah, a glória de Deus vinha naquele lugar. O altar de Davi, um altar de conciliação. Davi havia pecado, e como consequência do seu pecado, uma praga devastava toda a terra. Então, compungido, ele se dirigiu até a eira de Araúna, compra aquela eira,
Ele não quer, Araúna diz, não pode levar de presente. Ele diz, não posso levar nada que não me custe. Eu preciso comprar, eu preciso fazer disso algo que valha. E ele compra essa eira então, e ergue ali um altar. O objetivo era reatar um relacionamento com Deus que havia sido rompido. E o Senhor aceita a oferta de Davi. O altar de Davi é erguido, e o Senhor se alegra com isso, e a praga cessa. E naquele exato lugar foi onde Salomão depois constrói, anos mais tarde, o templo de Jerusalém. E vimos também, irmãos, o altar de Elias. Tantos altares do Velho Testamento que falam profundamente conosco. O altar de Elias é um altar de restauração. Na época do profeta Elias, os israelitas haviam dado as costas para Deus, mas o profeta, num embate com os profetas de Baal, restaura o altar que estava em ruínas, oferece um sacrifício a Deus, e como resposta, fogo do céu vem sobre eles, consome todo o sacrifício. E naquele dia todo Israel pôde dizer: só o Senhor é Deus. E assim não foi só restaurado o altar, não. No altar de Elias sendo restaurado, toda a nação também foi restaurada. Mas, irmãos, existe um altar que nós vamos findar essa noite, que é o último altar. O último altar descrito na palavra. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra esse único altar, o último altar, o definitivo, aquele que sobre ele foi o maior sacrifício, o melhor sacrifício, o sacrifício mais eficaz. Esse altar foi no Monte do Calvário. Ali, segundo a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26 a 28, diz que Cristo, de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito. E ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela sua salvação. Os sacrifícios do Velho Testamento foram importantes, mas eles eram apenas símbolos do sacrifício que aconteceu ali naquele monte do Calvário. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É pelas suas pisaduras que eu e você fomos sarados. É no Calvário que, como Abel, nós prestamos adoração. É junto à cruz que, como Noé, a gente pode expressar a nossa gratidão a Deus. A gente vai até o Salvador, levado pela fé, como fez Abraão, como Jacó. É ali que a gente firma um compromisso eterno com Ele, de tê-lo como nosso Senhor. Pelo sacrifício de Jesus, nós alcançamos comunhão, como profetizava o altar do tabernáculo. Nós temos com Ele conciliação. A ira de Deus foi apagada, e na cruz eu posso ter acesso ao Senhor novamente, como prefigurava o altar de Davi. E a restauração acontece na minha vida, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos, como aconteceu na restauração de Israel através de Elias. Depois que Jesus entregou a sua vida por nós no Calvário, não há mais nenhum lugar para nenhum tipo de sacrifício ou penitência. A promessa se cumpriu. Eu vou dizer isso de novo, irmãos, para que você dê um glória a Deus. A promessa de Deus se cumpriu. E as sombras de tudo que o Velho Testamento trouxe apontando para Jesus, as suas sombras agora se tornam desnecessárias. Depois do Calvário, nenhuma pedra, nenhum altar de pedra, de metal, de madeira precisa ser erguido. Isso aqui que a gente chama a título de nome de altar, é somente uma plataforma. Nenhum altar é mais construído diante do Senhor, porque o último altar foi quando Ele se derramou por nós. Já não há espaço para altares materiais, mas resta-nos o altar espiritual do céu, o altar que agora está estabelecido na minha vida e na sua vida. É ali, irmãos, que nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz que por meio de Jesus nós podemos oferecer um sacrifício constante de louvor, frutos de lábios que proclamam o seu nome. Erga a sua mão aos céus e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Por isso eu quero trazer para você 3 coisas que esse altar construído em mim me garante. Se eu e você estamos e somos esse altar que Deus quer fazer, seguindo o exemplo de Jesus, já que nós estamos falando sobre esse altar espiritual, o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 1, diz assim, eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, mas se você conseguir projetar lá, Rafa, põe para mim de novo. Diz assim, ó, portanto, irmãos, a minha versão vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, que Deus considera agradável. Quem aqui quer ser um sacrifício agradável a Deus? E essa é a verdadeira forma de adorá-lo, o culto racional. A verdadeira forma de adorar a Deus não é sentar na igreja, não é ter uma carteirinha de membro de algum lugar. A verdadeira forma de adorar a Deus não é só trazer dízimos e ofertas, e seja lá o que Deus quiser. Não é só a gente ocupar um lugar de liderança na igreja. Não é só eu fazer algo para Deus. Uma verdadeira adoração parte de um culto racional, de um lugar onde eu me ofereço como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício que agrada a Deus. Então as nossas vidas, irmãos, precisam estar no altar do Senhor. Diga para essa pessoa do seu lado, você precisa estar no altar de Deus. Fala, sua vida precisa estar no altar de Deus. Diga para ela, seja instrumento do Senhor. Fala, se você está perto de sua esposa, seu esposo diga, nossa casa precisa estar no altar de Deus. Se você está perto de um irmão da igreja, diga, nossa igreja precisa estar no altar de Deus. O que isso significa, pastor? Eu quero trazer para você, as nossas vidas sobre o altar significam, vou te dar 3 coisas. Se você está anotando aí, anote mesmo, grave isso, sublinha sua Bíblia, escreve, rabisca, não fique passivo ouvindo essa palavra, mas deixa ela penetrar no mais profundo do seu coração. Nossa vida sobre o altar significa entrega. Diga comigo, entrega. Altar é lugar de rendição. Altar é lugar de consagração total. Para de se dividir em tantas coisas e deixar o resto para Deus. O Senhor está dizendo para você ficar no altar, é preciso se entregar por completo. Quando um animal era levado para o altar, qual era o símbolo disso? Um animal, uma oferta, era trazido no altar, o animal não saía vivo. Quando os cereais eram levados para o altar, ali eles eram consumidos pelo fogo. Nossa vida sobre o altar representa uma dedicação total, eterna, incondicional a Deus. A Ele nós pertencemos. Sabe, esse é um chamado que a igreja precisa viver, que é um chamado de entrega total. Sabe por que ainda o teu coração fica apertado? Ainda há muito sofrimento dentro da tua casa. Você sabe por que ainda há muita dúvida na sua mente? Ainda há muitas coisas que você não consegue enxergar, desfrutar de Deus, porque talvez você ainda não se entregou por completo. Talvez você se tornou ao longo dos anos um simpatizante, alguém que vem por benefícios, mas o Senhor está dizendo para você, eu quero te conduzir a uma entrega total, porque à medida que você morre para essa geração, você morre para as coisas dessa terra, eu posso te entregar tesouros eternos. É tempo de uma entrega incondicional, meu irmão. A sua casa é de Deus, e se ela é de Deus, o inimigo não pode tocar. Altar nenhum aos deuses dessa geração, à prostituição, aos pensamentos liberais dessa terra, pode ser erguido na sala da nossa casa. Minha casa é do Senhor, meus filhos são de Deus, minha vida é consagrada ao Senhor. Tem muita gente, irmãos, que precisa voltar para o altar. Tem muita gente ainda muito vivo no altar, e vivo no altar você pode correr, porque a pressão vem, as lutas vêm, as situações vêm, e é na hora que elas vêm que a gente sabe se a gente se entrega ou se a gente corre. É na hora que a gente está ali, ouvindo algumas sentenças, algumas coisas, é que a gente vai entender a quem nós pertencemos.
Segunda coisa que a nossa vida sobre o altar significa. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Primeira coisa que significa entrega. Segunda coisa, verdade. Diga verdade. Viver para Deus é o nosso culto racional. É a verdadeira forma de adorá-lo. A gente precisa ser, irmãos, o que a gente é dentro da igreja, a gente precisa ser fora dela. A gente precisa viver uma vida de verdade. O que eu creio, o que eu digo que essa palavra é verdadeira, eu não posso só utilizar isso aqui quando me traz benefício, mas eu preciso usar isso daqui em todo o tempo sobre a minha vida. A gente precisa se comportar durante a semana da mesma forma que a gente se comporta durante o domingo. Eu falo algo para você, você diz amém aqui. Mas na hora que lá no seu trabalho a guerra se estabelece, você abre o seu coração para as pessoas. Você começa a murmurar e diz: o Senhor não está me olhando. Meu irmão, se você crê que o Senhor está fazendo aqui, se você diz amém quando libera uma palavra sobre a tua vida, quando a luta vier lá, diga amém também. O Senhor é por mim. Eu vivo uma vida que reflete a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Viver uma vida onde lá no meio, não dá para viver assim. Então lá no meio de quem quer que seja, dos benefícios que eu tenho, eu vou abrir mão dos meus princípios. Eu não me posiciono, eu não falo nada, eu fico quieto para não causar problema. Não, meu irmão, deixa eu te dizer, nós não somos aqueles que causam problemas, mas se necessário for, nós somos aqueles que causam problemas. A igreja precisa parar de ter uma posição tão politicamente correta que a gente deixa de ser luz, que a gente deixa de ser sal. Ouça bem, você precisa amar, respeitar, você precisa ser honesto, você precisa fazer de tudo. Se depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Mas tem hora que você precisa se levantar e dizer: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Você não vai tirar a paz, você não vai desviar os meus filhos, você não vai entrar. O que nós estamos vivendo aqui é verdadeiro. O que nós temos para oferecer ao Senhor é verdade. Sabe por quê? Senão, irmãos, nós vivemos uma vida religiosa. E Deus tem pavor de religiosos. Religiosos são aqueles que vão viver aqui dentro o que não vivem lá fora. Vão falar lá fora o que não tem coragem de falar aqui dentro. Irmãos, é tempo de estarmos no altar de Deus. Ouça bem, igreja, o Espírito Santo está chamando você para uma vida no altar. Quando vivemos, irmãos, fora daquilo que nós pregamos, isso é mentira religiosa disfarçada de cristianismo. E é por isso que tem tanta gente com ojeriza da igreja. Porque tem gente que diz que ama, mas não ama nada. Diz que perdoa, mas não perdoa nada. Diz que é santo, mas não é santo nada. E nessa noite o Espírito do Senhor está levantando uma geração que vai viver no altar a verdade. Eu oro para que o Espírito Santo desperte você nessa noite para viver uma vida entregue no altar. E por último, nossas vidas no altar, nossas vidas sobre o altar, significa proteção. Diga comigo proteção. Diga comigo entrega. Diga verdade e proteção. Entrega, verdade. Vamos dizer todos juntos? Entrega, verdade, proteção. Ainda que para alguns a ideia de se entregar completamente a Deus pode parecer uma atitude assustadora. Essa é, na verdade, a única forma de você preservar a sua vida. Eu vou repetir isso, meu irmão. Me ajuda aí, já. Ainda que para algumas pessoas a ideia de se entregar completamente no altar, porque tem gente que diz assim: não, isso é utopia. Viver só para Deus não dá não, pastor. Eu tenho que me defender. O senhor não sabe a corja que tem lá na minha volta. O senhor não sabe as situações que eu estou vivendo lá no meu trabalho. O senhor não sabe as coisas que eu estou vivendo na minha casa. O que eu tenho que lidar todos os dias. Se entregar para Deus. Poxa, se eu me entregar para Deus, quem vai me chamar de bobo? As oportunidades que vão passar por mim, outros vão pegar. As coisas que vão acontecer. Talvez, irmãos, é utopia para muita gente se entregar para Deus. Mas deixa eu te dar uma chave nessa noite.
Parece que é assustador. Porque quando você entrega para Deus, quando você sai, você já andou com alguém que você não confia muito na direção do seu carro? Você já andou? Não fala que é a sua esposa não, para não causar conflito agora. Só concorda comigo, não olha nem para o lado, porque se for a esposa e ela estiver do lado, aí vai causar transtorno. Agora ela vai pedir para dirigir depois do culto. Mas você já andou? Você quer notar quando alguém não confia e co-dirige? A gente não consegue descansar. Não é assim? O tempo todo assim, ai, tá vindo lá de longe, vem alguém, a gente já começa daqui, né? Olha aqui o bem-fim, você vai passar aqui em cima dele. Ah, meu Deus, olha o sinal ali. Olha a bicicleta, vai passar em cima dela. A pessoa fala assim, você quer dirigir ou você quer que eu dirija? Olha Deus falando aí, gente. Eu sei que você está rindo, porque lá no seu carro deve acontecer a mesma coisa. Eu não estou falando isso da minha esposa não, porque ela é excelente motorista. De verdade. Posso dirigir tranquilo, excelente motorista. Mas tem gente que você anda que você não confia. Tem gente que anda que você não consegue confiar porque você não se sente protegido. A qualquer momento pode acontecer uma catástrofe. E tem gente que está andando assim com o Senhor. Você deu o controle para Jesus, você deu o volante para Ele, mas tem hora que fica assim, Senhor, aqui está vindo uma conta para pagar. Ai meu Deus, veio agora um laudo médico. Ai Deus, olha o que está acontecendo aqui comigo. Ai Senhor, levantou isso aqui contra a minha vida. E o Senhor está dizendo, você quer governar a sua vida ou você quer que eu governe? Você quer ter o volante da tua vida ou você quer que eu continue conduzindo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser se não for por mim. Você que escolhe. Você está preocupado em se proteger? Cuide então de você. Você está disposto, meu irmão? Uma vida no altar é uma vida de proteção. Existem coisas que nós nem sabemos. Está aqui a Elaine falando, olha, eu fui tão ingenuinamente levar o meu filho na pracinha para brincar. Algo natural, tranquilo, normal. Chega lá um escorpião, um bicho, você sabe-se lá o que foi, uma seta maligna. Vem, e uma picadinha que não dava nem para perceber, né, Elaine? Não dava nem para perceber, nem era algo tão grande. Mas que causa um veneno letal. Que vai tirar a gente dos controles das nossas funções normais. Você já imaginou isso? Um veneno que vai direto para o coração, dá paradas cardíacas, coisas terríveis. Ela poderia ter falecido. Se não é o Senhor por nós, quem é que é por nós, irmãos? Se não é o Senhor sobre a tua casa, quem é que vai guardar a tua casa? Se não é o Senhor pela tua família, quem é que vai guardar a tua família? Tem muita gente preocupada em se proteger. Sabe uma das coisas que o Covid fez conosco? Um desejo muito grande da gente se proteger. Ensinaram a gente, fica em casa, não se aproxima e tudo. Claro, tudo isso é válido, a doença está aí, muita gente está sofrendo, pessoas ainda perdem a vida por conta dessa desgraça, nessa doença que nós vamos profetizar falência sobre esse vírus no nome de Jesus. Todo dia eu profetizo, meus filhos, ensino eles a orar, dizendo, em nome de Jesus, esse coronavírus vai cair por terra, nós vamos prevalecer, cura, restaura. Eu creio nisso e a gente está fazendo tudo que é possível para não proliferação disso. Mas uma das coisas, um dos efeitos colaterais dessa pandemia foi que eu e você ficamos muito preocupados em proteger a nós mesmos. E no afã de me proteger, eu esqueci que eu tenho um guarda de Israel que não dormita, um guarda de Israel que não descansa, o Senhor que é a minha cidadela, a minha torre forte. E eu comecei a querer me autoproteger. E aí tiro a minha vida do altar. Eu tiro a minha vida dos princípios de Deus. Eu começo a proteger as minhas finanças tocando naquilo que é do Senhor. Eu começo a abrir mão do meu tempo com Deus para fazer outra coisa. Eu começo a não ter mais tempo de comunhão com os santos, de serviço, de transbordar em ninguém, porque eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... E o Senhor está dizendo para você, você precisa ter uma vida no altar. Porque uma vida no altar tem proteção para você. Uma vida no altar tem provisão para você. Uma vida no altar tem a glória de Deus. A única maneira... Você me ajuda a pregar nessa noite? Eu quero terminar com isso. Cadê o pessoal? A única maneira de você preservar a sua vida é colocando ela no altar. Você pode falar isso para alguém nessa noite? Fala isso para alguém. A única maneira de guardar a tua vida é colocando ela no altar.
A Bíblia diz que quem tenta salvar a própria vida perde. Mas quem perde a sua vida por amor a Deus, esse a salva. Quem tenta guardar tanto a sua vida vai perder. Mas se você perde por amor ao Senhor, meu irmão, fique tranquilo, você vai ser salvo. Não há lugar mais seguro no universo do que o centro da vontade de Deus. Esse é um chamado, irmãos, muito poderoso para nós nessa noite, nesse último dia, de entregarmos a nossa vida no altar, porque não há lugar mais seguro para a sua vida do que o centro da vontade de Deus. Até na morte, se você estiver no centro da vontade de Deus, você está seguro. Até quando você fecha os olhos nessa terra, se você estiver no centro da vontade de Deus, você está guardado, você está salvo. A pior coisa é vivermos longe do projeto, do propósito de Deus. Nós estamos guardados se estamos sobre o altar. As nossas almas, se estiverem repousadas nas mãos do nosso Mestre, elas estão guardadas. Não é o governo público que vai guardar você, não é a força-tarefa da segurança dessa cidade que vai guardar a nossa vida. Não é, irmãos, a sua conta bancária, o quanto você tem na poupança que vai guardar a sua vida. Não é o quanto você sabe, não é o estudo que você tem, não é o que você pode ter de remédios, de acesso aos melhores médicos. O que pode guardar a sua vida é estar no altar do Senhor. Ei, aleluia! Se a sua vida está nas mãos do Mestre, se o seu coração repousa no Senhor, você está guardado, a sua vida está guardada, meu irmão. O convite de Deus para nós nessa noite é: coloque a sua vida sobre o altar, porque foi isso que Jesus fez. Siga o exemplo, o último altar, o altar do Calvário, aponta para uma vida de entrega, uma vida de verdade e uma vida de proteção. Hoje o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Hoje Ele está aqui, o seu Espírito se move, porque Ele está sentado com Deus nas regiões celestiais, e está guardado, e porque Ele está, eu e você estamos guardados com Cristo. Eu quero terminar com uma historinha, uma história que nos ajuda a entender essa verdade. Um missionário foi para uma tribo indígena, e ele então tem contato com um pequeno índiozinho. E depois de ouvir a pregação do Evangelho, esse índiozinho então entendeu que ele precisava dar uma resposta ao amor de Deus por ele. E ele então trouxe até o missionário a sua cuia, algo que simbolizava muito para ele. Então o missionário disse: isso não serve. É o que você usa para se alimentar, mas não serve. Então ele volta e ele traz então seu arco e flecha, instrumentos de trabalho, de caça, de sobrevivência. Ele traz o arco e flecha. E o missionário olha para ele e diz: não serve. Isso não serve. Então, sem saber o que fazer, o índiozinho trouxe o seu cachorro, o seu fiel companheiro. Aquilo que para ele era tudo, era a sua alegria, era a sua companhia. E o missionário olha para ele e, num sinal de negativa, diz: também não serve. Então ele, desesperado, sem saber como expressar a sua gratidão a Deus, o pequeno índio se colocou de joelhos e começou a chorar. E aí o missionário olhou para ele, sorriu e disse: isso serve. Isso serve. É isso que está faltando. Não é o que você pode entregar no altar, mas é o quanto você pode vir para esse altar,
O teu casamento é outro quando você coloca as tuas decisões no altar. Ah, meu irmão, a tua vida financeira é outra quando você coloca o Senhor no devido lugar e a sua vida no altar. Meu irmão, o chamado de Deus para você nessa noite é: coloque a sua vida no altar.